Bom dia, turma, tudo bom? Essa correção ela é feita em duas partes para facilitar a nossa aprendizagem. A primeira parte é a parte do Design e Code Behind, onde eu vou estar mostrando o que o exercício se propõe a fazer, como montar o seu design e como implementar a codificação usando a linguagem C#. Vamos agora para o nosso programa do orçamento, que vai realizar um orçamento de um computador. O usuário vai informar o processador entre algumas opções, o HD entre algumas opções, a memória, a placa de vídeo. Ele também vai selecionar, então ali ele tem 3 opções para cada uma das categorias. Vai escolher uma quantidade de parcelas, se ele quer dividir ou não. Clicou no botão calcular, o que ele vai fazer é exibir essa informação do total em um label e quanto que deu o valor de cada parcela em um outro label. Então esse programa é um pouquinho mais complexo devido à quantidade de controles que tem na nossa interface gráfica, o que na teoria não é um problema tão grande. Além da nossa janela Solution Explorer, nossa tela se chama FRM Orçamento, janela Propriedades para customizar os nossos controles. Desenhei tudo, eu vou renomear, então tá lá RDN i3 e 5, RDN já que é um rádio button, né? Então RDN. Para o SSD, para o HD, tenho também o nome para memória, RDN memória 4 GB, memória de 8 GB, RDN memória para 16 GB. E também para as placas de vídeo, RDN vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3. Lá embaixo tem o meu combo box, então prefixo CBO parcelas. E aí eu tenho o meu botão calcular. Também tem o meu label LBL total e o meu label LBL parcelamento. Muito bom. E todo esse programa a gente vai utilizar, a gente fez ele baseado em um objeto que se chama orçamento. Esse objeto orçamento ele é bem interessante para nossa análise hoje do dia, tá bom? Esse exercício ele é ótimo para entender vários conceitos novos. Vamos então para o nosso processo algorítmico, onde eu vou estar explicando o passo a passo para criar qualquer algoritmo. E basicamente o que acontece é que o evento do botão calcular é onde a gente vai começar a estar programando. O evento do botão calcular vai ativar um algoritmo. Esse algoritmo ele aparenta ser um monstrinho, mas não é, né? Ele apenas tem uma sequência de if ali para cada grupo de opções do meu orçamento. Vamos então entender isso daí no detalhe, que no final você vai ver que é bem tranquilo. Eu tenho ali os 4 grupos das informações que o usuário vai poder escolher. Por isso, eu crio 4 variáveis, porque cada grupo só vai ser escolhido um item. Então, eu só preciso guardar um valor para cada item, por isso eu preciso de 4 variáveis. E aí eu tenho uma sequência de ifs para identificar qual que é a opção que foi selecionada, se naquele caso ali é o i3, o i5 ou o i7. Dependendo de qual rádio button, e ó, que eu estou vendo através da propriedade checked, hein? Checked é para ver se está marcado ou não. Então perceba que se o rádio button tiver checado, eu altero aquela minha variável ali, opção de processador, para 1. Significa que ele selecionou o processador 1. Se não, ele selecionou o processador 2. Se não, ele selecionou o processador 3. Então perceba que esses 3 ifs são referentes à variável opção processador. Isso é aí que está o segredo, porque de 3 rádio buttons eu estou extraindo apenas o valor da opção 1, 2 ou 3 para a mesma variável opção processador. Tudo isso através da propriedade checked, né? Porque o checked ele verifica se está marcado ou não o meu rádio button. Perceba que cada if é composto ali da verificação se o rádio button está marcado, e se o rádio button estiver marcado, se for true, eu altero então o valor da minha variável opção processador para 1. Agora, se for o outro rádio button, eu altero para 2, e se for o outro rádio button, para 3. E a mesma coisa eu vou fazer para todos os outros grupos, né?
Eu fiz aquilo ali para o primeiro grupo, vou fazer para o segundo grupo, que é o grupo do HD, o grupo da memória e o grupo do vídeo. Dessa forma eu consigo extrair apenas um valor para cada grupo. Por isso só preciso de 4 variáveis, porque cada grupo vai me dar apenas um valor. Legal. Agora vem a parte bem interessante para o nosso estudo, que é a parte do processamento. Então esses grupos fizeram parte da nossa entrada, coleta de dados. Agora é a parte do nosso processamento. E o processamento se baseia no objeto session2. Começa a perceber aí. O nosso programa vai chamar o objeto session2. E através da variável session, eu vou chamar a função gerar orçamento e passar os 4 variáveis que eu coletei ali em cima. E a resposta vai ser o total a pagar desse orçamento. O objeto já retorna bonitinho para a gente. Essa variável total eu vou exibir mais para frente naquele label que faz parte da minha saída de dados. Legal? Boa! Então é ali que está sendo exibido. É importante perceber isso, que é bem tranquilo. Agora que eu já estamos resolvendo ali a parte do label total, vamos ver ali a parte do outro label, que é o label do parcelamento. O usuário vai escolher ali a quantidade de parcelas, por isso eu leio essa informação através da propriedade text, né, do combo. E aí eu vou chamar agora uma outra função do mesmo objeto, a função gerar valor parcelas. Eu passo o total que deu, é claro, porque eu preciso saber o total, e a quantidade de parcelas que eu peguei do combo. E aí o que vai ser retornado é o valor de cada parcela. Perceba então também que o objeto já faz esse cálculo para mim. E eu vou exibir o valor da parcela ali no label do parcelamento, onde é a minha outra saída de dados, a minha escrita no label. E agora eu fecho então meu ciclo. Agora é a parte interessante do que a gente quer ver, né? Essa é a parte para você entender. Agora vamos dar uma adentrada lá no objeto, porque agora eu quero te mostrar uma coisa diferente. Eu quero te mostrar que esse objeto, olha lá, ó, a função gerar orçamento do objeto session2, que recebe os 4 parâmetros que a gente viu e retorna um double. Essa função, olha que louco, ela está chamando outro objeto. Eu estou no objeto session2 e ela está chamando um outro objeto, o objeto orçamento. É um objeto chamando outro objeto. E esse objeto, através da variável que eu instanciei, eu chamo a função dele, que é o gerar orçamento. E os parâmetros que eu recebi da tela, eu estou encaminhando para esse objeto orçamento. Olha que coisa mais interessante. Objetos conversando com objetos. Mas vamos tentar entender o que está dentro então desse objeto orçamento. E esse objeto orçamento ele é bem legal, a gente já viu ele uma vez. Ele é super tranquilo, por quê? Lá eu tenho então o meu objeto orçamento, ótimo, que tem a minha função gerar orçamento, claro, que recebe as 4 variáveis, as 4 opções para cada grupo. E agora, para o meu objeto não ficar tão grande, para a minha função não ficar grandona, eu consegui ter uma função não poluída, eu estou criando subfunções ali embaixo. Ó. Dentro do meu objeto, eu criei outras funções, que são funções que vão realizar cada uma das partes do processamento do meu objeto. Então, perceba que nessa função, o que ela está querendo fazer é ver qual é o preço da placa de vídeo. Se for a opção 1, vai retornar R$800. Se for a opção 2, 900. E a opção 3 é 1.100. Perceba essas funções que auxiliam a função principal, que é a função gerar orçamento. Ó, todas essas 4 funções, só o que elas fazem é ver qual opção que o usuário selecionou e falar qual é o valor de cada uma das opções. Então, vamos supor, o preço do processador é R$500, do processador 2 é
780. E ele faz isso. Essas subfunções elas servem para não deixar a função principal muito grande. Agora, como que eu chamo essas subfunções? É só usar a palavra dis, ponto, e o nome da subfunção, da função que está ali embaixo. Então, vamos dar um exemplo ali, ó. Dis, ponto, buscar preço vídeo. Passei um parâmetro, esse parâmetro ele veio também ali do parâmetro da própria função gerar orçamento, e eu não preciso instanciar nada para chamar essa subfunção, porque ela já está dentro do mesmo objeto. Então eu só uso essa palavra dis na frente. E é só isso, ó, a função buscar preço vídeo que recebe um parâmetro e retorna um valor. Eu chamo ela igual eu chamaria qualquer outra função. E ela faz ali a sequência de ifs dela, e se não achar, retorna 0, porque não achou aquela opção, e acabou. E isso eu vou fazer para todas as subfunções. As funções que a gente pode chamar de funções auxiliares. E aí eu somo todas as respostas dessas funções auxiliares e retorno, né? Retorno total. Esse total que vai ser retornado. Com isso a gente consegue entender agora a função gerar orçamento. Vamos agora explorar um pouco da gerar parcelas. Ó, então estou aí na função gerar parcelas do objeto session2 lá em cima. Essa função gerar parcelas recebe 2 parâmetros e retorna um double. Bem, aí é bem bobinho, né? Só que olha que legal, essa função também usa uma função auxiliar, que é essa função converter parcelas. Porque no combo, do combo, vem string, as informações das parcelas, que é essa variável parcelas. Só que eu preciso converter isso aí em número. Então, só que vem numa string com esse x na frente, o que atrapalha a conversão pelo convert to int 32. Então eu faço uma sequência de ifs para ver assim, ó, se a parcela for 1x, retorna 1, se não retorna 2, 3, 4, 5, 6, que são as opções do meu combo box. Em uma vez, vou parcelar em 2 vezes, em 3 vezes. Então eu faço a sequência de ifs só para retornar a quantidade num formato int. E aí depois ficou fácil, né? É só eu dividir aquilo ali pela quantidade, o total pela quantidade, arredondo ali para 2 casas decimais só para não ficar tão estranho, né, na resposta, e retorno ali no formato double, que é o que a função está pedindo. Então, bem tranquilo as duas funções. Talvez você está pensando, meu Deus, mas uma função chama outra, um objeto chama outro objeto. E essa é a grande maravilha da orientação objeto. Porque a gente entendendo isso, tudo fica mais organizado e o código é muito mais reaproveitado. E daqui para frente já vai começar a fazer alguns treinos logo para esse tipo de comunicação de objeto com objeto e funções chamando funções. Bem, aí está então nossa simulação, né? Selecionei alguma, escolhi ali na opção 1x, 2x, quero parcelar em 5 vezes, 5x. No botão calcular, ó, calculou então o valor total e calculou o valor para cada parcela ali também. Legal, né? E aí fica super bonitinho, ó. Uma coisa que parecia um monstro de 7 cabeças, agora nem parece mais tanto.